Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar uma oração, vamos abençoar esse dia, vamos determinar de que esse dia seja um dia de paz, de alegria, um dia de vitória, onde nós vamos receber boas novas, boas notícias, em o nome de Jesus Cristo. Gostaria de convidar você, independente da sua religião, da sua denominação, e a gente unir a nossa fé. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Você crê? Então, se você crê, então fica comigo nesse vídeo, nesse canal, e nós vamos realizar esta oração. Antes de nós realizarmos a oração, eu quero trazer para você uma mensagem. E essa mensagem é do livro de João, do capítulo 4. Vamos meditar esses versículos, desse capítulo 4 de João, vamos extrair mensagens, porque eu vou realizar aqui a leitura, antes da oração, e dentro dessa leitura, veja quantas mensagens nós vamos extrair para o nosso coração, certo? Então, antes de nós começarmos a ler, você que não é inscrito, se inscreva. Se você é uma pessoa que está pela primeira vez aqui participando de algum vídeo, de alguma oração, aqui você seja bem-vindo, tá bom? E quando você terminar aqui o vídeo, você vê que foi legal, então dá um joinha. Porque as pessoas que já me acompanham todos os dias, que estão orando comigo, quando elas recebem o vídeo, elas já dão um like, um joinha, que é me ajudando para que o vídeo seja impulsionado cada vez mais para outras pessoas dentro dessa plataforma do YouTube, tá bom? Então vamos à leitura aqui. Aqui no livro de João, capítulo 4, é uma mensagem muito legal, porque é o Senhor Jesus evangelizando, né? A gente pode até colocar como título desse vídeo, nessa mensagem, Jesus evangelizando. E olha a maneira que Jesus evangeliza. Olha como foi inteligente a abordagem de Jesus com essa mulher samaritana. Primeiro, o primeiro versículo diz assim: e quando o Senhor Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Então veja aqui o versículo 1, ó. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que João. Olha essa primeira mensagem nesse versículo. A primeira mensagem é essa: você vai ter sempre fariseu te perseguindo. Você vai ter sempre pessoas de que você nunca fez nada por ela, nunca magoou, maltratou, e ela não gosta de você. Já começa por aí. Essa é a primeira mensagem. Ninguém vai agradar todo mundo. Bota isso na sua cabeça. Por isso não se preocupe com o que os outros pensam de você. Se preocupe no que você é, em ser você, em ser honesto, ser verdadeiro. Mas não se preocupe com os fariseus, com os que ficam te criticando, te caluniando, te acusando. Se preocupe com eles não. Jesus, ele vivia isso. Porque onde Jesus ia tinha fariseu. Olha aqui. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, os fariseus, os escribas, esses que perseguiam Jesus, ficou sabendo que Jesus fazia mais milagre, que Jesus fazia mais cura, mais sinais do que João, e batizava mais do que João. Então, quando o Senhor Jesus quando eles ficaram sabendo, agora eles começam a perseguir o Senhor Jesus. Você vê que antes eles perseguiam João Batista. Então fariseus, escribas, esse pessoal todo perseguia João Batista, porque João Batista ficava lá na beirada do rio Jordão, pregando: é chegado a vós outro reino de Deus, e batizando. Agora eles estão sabendo de que Jesus está fazendo muito mais do que João. Vamos para lá. No versículo 2 diz bem assim: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Aqui já é uma frase do narrador, né? De João, quem escreveu o evangelho. Embora Jesus não batizava tanto, eram os discípulos que batizavam. No versículo 3 diz bem assim: deixou a Judéia
e foi outra vez para a Galiléia. Jesus aí deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aqui também é onde vai ter outra mensagem bonita, que é a maneira que Jesus está evangelizando essa mulher. Presta atenção. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, quer dizer, quase meio-dia, certo? Lá nessa época, o horário, a primeira hora 6 da manhã, a segunda 7 da manhã, e meio-dia era a sexta hora, então quase a sexta hora. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: me dê de beber. Olha a maneira que Jesus encontra para evangelizar essa mulher. Me dá um pouco d'água. Me dá um pouco d'água. Aí o narrador ele coloca no versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida, né? Aí no versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher. Olha o que a mulher está falando. Como sendo tu judeu, me impedes de beber a mim, que sou samaritana? Aí o narrador escreve aqui entre parênteses, ele diz, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então você, quando estiver lendo a Bíblia, você tem que entender que tem aí o narrador que está narrando e tem a participação dele também. E tem a conversa de Jesus com a mulher. No caso aqui nesse assunto, essas três pessoas, né? O narrador e a conversa de Jesus com a mulher. Muito bem. Aí diz assim no versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, a salvação. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Você vê que o Senhor Jesus está falando uma coisa, e ela está entendendo outra. Jesus está se referindo à vida eterna, e ela está se referindo a essa vida natural, essa vida social, certo? Esse é o problema, que as pessoas que ainda vivem uma vida social, uma vida natural, elas não conseguem entender as coisas espirituais. Ela não consegue ouvir a voz de Deus no sentido espiritual, ela entende totalmente diferente. Esse é um problema. Por isso que o Espírito Santo tem a misericórdia para que a gente venha alcançar muitas pessoas para nascer da água e do Espírito, nascer de Deus para entender a voz de Deus. Então a mulher diz, Senhor, se o Senhor não tem dessa água, como que o Senhor pode tirar dessa água? Onde que o Senhor vai encontrar? Como? Disse a mulher, se tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Olha o versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E respondeu e disse-lhe, Jesus respondeu à mulher e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Quer dizer, qualquer um que beber dessa água natural tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então você vê que o Senhor está se referindo à vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Você vê que o Senhor Jesus, ele só quer pessoas que venham falar a verdade. Ele quer pessoas que venham ser sinceras, só isso. Essa é a oração que tem que ser. Sincero, eu não tenho marido. Jesus disse, você disse bem que não tem marido, porque já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso dissesse com verdade. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta.
nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe a mulher: mulher, crê em mim, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei, olha que interessante isso aqui, eu sei que, quando ela diz assim, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Você vê que Jesus se apresenta: eu que falo contigo, eu sou o Cristo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? No versículo 28 mostra assim, deixou, pois, a mulher seu cântaro, quer dizer, largou a água, deixou o cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens da cidade: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E ela logo sai para anunciar na cidade, e dessa maneira Jesus evangelizou essa mulher, começando pela água. Quando ela vem buscar a água, então ele diz: me dá um pouco da água. Ela diz: mas como pode, você sendo judeu, está falando comigo? E ele diz: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria para ele a água da vida eterna. Aí ela disse: eu quero dessa água da vida eterna, eu quero. Então vai chamar teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: você respondeu a verdade, você foi muito sincera. Você vê por que Jesus se apresentou para ela? Eu sou o Cristo, porque era uma mulher sincera, apesar de samaritana, mas era sincera. Eu sou o Cristo. E ali o Senhor Jesus evangeliza essa mulher a tal ponto de que ela reconhece que ele é o Cristo, e agora ela vai saindo, largando o cântaro, largando sua vida, para ir anunciar lá na cidade aos homens, dizendo: eu encontrei o Cristo. Você entendeu de que as pessoas que encontram o Cristo saem anunciando? É comum isso, é normal. As pessoas que encontram o Cristo, o Messias, e que é cheio do Espírito de Deus, ela nasce esse desejo de sair anunciando para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Amigos, eu gostaria de fazer a oração, mas eu gostaria que você meditasse nessa passagem aqui onde a gente leu. O Senhor, Ele também está se apresentando para você. Se ainda não se apresentou, Ele está se apresentando. Eu sou o Cristo. E é isso que você tem que fazer agora. Anunciar para todo mundo que você encontrou o Cristo. Tá bom? Por isso que Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E os que creem em meu nome farão as obras dele. Vamos orar? Então, eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários: você já encontrou o Cristo? Depois dessa mensagem, diga: eu encontrei o Cristo. Se não encontrou ainda, diga: eu estou buscando o Cristo. Mas quem que já encontrou o Cristo? Igualzinho essa mulher samaritana encontrou nesse dia no poço de Jacó. Eu pergunto para você, e você me responda, por favor, aí nos comentários: você encontrou o Cristo? Tem quanto tempo você encontrou o Cristo? Eu encontrei o Cristo quando eu tinha os meus 18 anos de idade. Vou fazer 60 anos. Vou fazer 60 anos. Então, se você encontrou o Cristo, diga: encontrei. Em quanto tempo tem que você encontrou o Cristo? Então, se você já encontrou o Cristo, saia anunciando para todos os homens e mulheres e pessoas de que Ele é o Cristo, Ele é o Messias, que Ele salva. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento,
eu quero pedir ao Senhor por todas essas pessoas que oram comigo, estas pessoas que estão inscritas nesse canal, com a sua família, essas pessoas, meu Deus, que estão ouvindo, participando pela primeira vez nesse vídeo, pessoas que não são inscritas ainda, escreve o nome delas no livro da vida, que elas venham encontrar o Cristo, se elas ainda não encontraram. E se elas já encontraram o Cristo, de que elas criem uma situação, dê um jeito de ir anunciar o Cristo. Porque quando o Senhor estava aqui, o Senhor se apresentava como Cristo. Mas agora é a vez da igreja apresentar o Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Hoje o Cristo está aqui na terra, no mundo, nesse planeta, na pessoa do Espírito Santo. E eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, derrame o teu Espírito sobre todas essas pessoas que oram comigo neste momento. Derrame o teu Espírito sobre estas pessoas, meu Deus, que assistiram, ouviram essa mensagem. Toca no coração dela, Pai, para que ela também venha ter um encontro com o Senhor, se ela não teve ainda. Eu quero determinar que esse dia seja um dia de bênção, de vitória, de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade. E assim eu abençoo todas essas pessoas que estão participando comigo desta oração. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém e graças a Deus. Amigos, você gostou? Dá um joinha e até o próximo vídeo.